Damas e cavalheiros, hoje vamos entrar num assunto que, na verdade, foi discutido nos últimos dois Conversa de Fogo de Conselho, que é ainda sobre observação. Só que o tema de hoje vai ser sobre indícios e dedução, já na mesma linha, né, de observação. Então, o livro começa com Brother Paulo contando uma história de um pequeno lugarejo que de repente um homem saiu gritando: "Pega ladrão! Pega ladrão!" E as pessoas então começaram a olhar para todos os lados e não viam ladrão nenhum correndo para lado algum. E aí eles foram em direção a onde vinha a voz do "Pega ladrão", e estava lá o senhor dizendo: "Ele roubou um saco de açúcar e estava aqui agora há pouco. E agora não está mais." Aí chegou então um agente policial junto com mais um rastreador e aí fez algumas perguntas a esse comerciante. Ele respondeu e depois então saíram os dois examinando o terreno na frente daquele armazém. E de repente o rastreador olhou alguma coisa no chão e foi caminhando e por aquela direção toda até chegar à mata, entrou para dentro da mata e entrou para o campo, e aí até chegar uma árvore. E quando chegou naquela árvore, ele disse: "O ladrão está aqui em cima dessa árvore." Aí as pessoas pegaram o ladrão e perguntaram: "Como é que o senhor conseguiu ver aonde estava o ladrão, apenas caminhando e olhando para o chão?" Aí ele respondeu que quando ele olhou pelo chão na frente daquele armazém, ele viu um punhadinho de açúcar caído no chão. Então logo ele imaginou que o saco na qual o ladrão carregava, o açúcar estava vazando pelo saco. E aí ele foi seguindo o rastro do açúcar, que aparecia o estofãozinho no chão, até chegar perto da árvore. Quando chegou na árvore, ele percebeu que parou de haver açúcar pelo chão, então não tinha mais direção para ir. E ele notou que um corredor de formigas estava subindo, uma trilha de formigas estava subindo na árvore. E aí ele observou melhor e viu que as formigas estavam atrás do açúcar que estava com aquele ladrão lá. Então isso aí é uma história de alguém que sabe, através da observação e da dedução, descobrir as coisas. E outra vez, então, o Brother estava conversando junto com um colega seu, já no campo aberto, estavam procurando onde estariam os inimigos. Eles estavam querendo espionar os inimigos. E aí eles viram uma trilha que estava passando no campo, que pela maneira que a grama estava sendo amassada, eles sabiam a direção que estavam tomando. Eles sabiam que estavam tomando a direção de onde estavam os inimigos. E eles perceberam que da onde veio essa trilha, de onde é que estavam vindo as pessoas dessa trilha, porque ele não parecia ser apenas uma pessoa. Eles viram da cidade da onde vinha, eles conheciam a cidade de onde vinha, um lugarejo lá, né? E aí eles foram caminhando e de repente tinha uma clareira assim, onde tinha mais areia e barro e tal, e eles perceberam pelas pegadas que eram pegadas de mulheres que estavam ali. E aí eles logo deduziram que as mulheres estavam carregando alguma coisa com elas para o acampamento dos inimigos. Eles, olhando ao redor, descobriram uma folha diferente da vegetação local, porque a grande parte da vegetação era de capim alto. E aí eles pegaram aquela folha e viram, essa folha era um tipo de folha de fazer cerveja nativa daquele local lá. E eles sabiam que isso era conseguido naquela cidade. Eles logo deduziram que elas carregavam uma espécie de uma cesta na cabeça, que eles já conheciam esse tipo de transporte, colocavam na cabeça com essas folhas dentro para fazer uma cerveja logo que chegasse lá no acampamento. Então eles imaginaram que pela direção que a folha caiu, tinha momentos da manhã que o vento batia naquela direção. Então eles logo perceberam que eles estavam passando por ali muito cedo da manhã. E que ao chegar lá no local, eles iriam fazer a cerveja para tomar
à noite. Então assim eles deduziram. Aí eles foram furtivamente no acampamento, observaram tudo e viram que a maior parte deles já estava dormindo, porque tomaram bastante cerveja. E aconteceu de que o Baden Powell, junto com seu amigo, conseguiram pegar todos os detalhes do local onde os inimigos estavam colocados. Fizeram uma espionagem muito bem feita naquele lugar. Então essa é uma das maneiras que a gente descobre como conhecer, como deduzir, né, como juntar as peças. Você pode saber o que está acontecendo com apenas uma folha que foi encontrado lá naquela vegetação. Ele estava caminhando com um amigo também, o amigo chegou e viu um camelo e um homem em cima do camelo. Ele disse, aquele homem lá é um visitante. E aí, como é que você sabe disso? Porque se fosse um árabe mesmo, ele não estaria sentado daquela forma que está sentado. Ele tem um modo peculiar de ficar sentado em cima do camelo. Então, você conhecendo também as tradições, os costumes locais, você pode deduzir muita coisa. Você pode também deduzir pela aparência, né, das pessoas. Certa vez, um médico, querendo ensinar outros alunos da medicina, ele trouxe um homem meio mancando e perguntou, o que esse homem tem para a audiência dele? E ninguém sabia responder o que ele tinha. Ele disse, olha, você só olhando para ele, você já pode saber o que ele tem. Então, olha só, ele está com uma calça com um rasgo feito por uma queimadura no joelho e ele está embarrado. Então, logo, a gente pode deduzir em que ele bebeu e aí ele se molhou e quis secar a parte molhada da calça numa fogueira e a fogueira queimou a calça dele e fez uma queimadura no joelho que fazia ele mancar. Então, basta ver as evidências ao redor que já pode saber o que está acontecendo. Então o escoteiro pode aprender muita coisa assim, observando. E isso pode ajudar ele até a se desenvolver no mundo profissional mais tarde e até mesmo na escola. Aprender a perceber pelos mínimos detalhes o que ele pode conhecer. Não estou querendo dizer aqui que tem que ser um detetive, qualquer coisa assim. Não é isso. Detetive, claro, que tem que saber com mais detalhes, com muito mais técnica, como você pode deduzir uma cena do crime, né, que aconteceu, pelos indícios que tem ali. Até mesmo com a poeira, que pode estar na roupa de uma pessoa, se pode descobrir alguma coisa. Certa vez, então, eles, pela poeira, sabiam do lugar onde aconteceu o crime, em que era aquele lugar, e o que a pessoa trabalhava, tudo pela poeira que tinha dentro de um casaco. Depois que foi examinado com um microscópio, mais ou menos, depois com um microscópio muito mais forte, eles conseguiram saber de tudo. Então, para saber disso, também tem que conhecer também as empresas que tem do lado, tipo de profissão que as pessoas fazem, que tipo de poeira pode ter nesses lugares onde as pessoas trabalham. Então aí vem a dedução depois, quando você junta as peças, né? Então todo escoteiro tem que aprender essas coisas. Não é apenas nos rastros que a gente pode descobrir os indícios, mas você pode descobrir com qualquer objeto que você vê pela frente, né? E conhecer também a vida das pessoas, observar sobre a vida das pessoas. Aqui tem um caso que um homem esqueceu, deixou cair o seu binóculo, e aí ele estava lá, ele era um militar, estava lá junto com outros militares e ele estava se queixando que ele esqueceu do binóculo em algum lugar ou deixou cair. Aí veio um rastreador e perguntou para ele, qual era o seu cavalo? Aí ele disse, meu cavalo é esse. Então aí o rastreador pegou aquele cavalo, levou até uma outra parte onde não tinha marcas no chão, e fez o cavalo dar umas voltinhas assim para ele poder olhar as marcas do chão. E aí ele, depois que ele gravou na mente como é que é o formato das marcas daquele cavalo, ele então saiu para vários lugares assim, até que ele encontrou as marcas daquele cavalo caminhando em outras direções. E ele foi seguindo ela até que achou o lugar onde o oficial, né, esse militar, perdeu o binóculo, simplesmente seguindo
a marca do cavalo de um homem só. Isso que ele andava com várias pessoas, com vários cavalos, naquelas incursões lá, né? Então ele conseguiu descobrir. Então com isso tudo, se pode aprender que se temos evidências, se temos objetos e se conhecemos tudo que acontece ao nosso redor, se pode deduzir. Chefes escoteiros podem planejar vários tipos de jogos, de modo que eles possam desenvolver essa capacidade, digamos, de investigativa, de saber pela dedução o que é certo. Amigos, então, eu quero dizer para que vocês estejam sempre prontos e sempre alerta.